você pode ser um workaholic, ou seja, um viciado em trabalho. Hoje, na coluna Vida e Comportamento, convidamos um psicólogo para falar sobre o assunto. Boa tarde, Dr. Marcos Bessan. Boa tarde. A gente pode considerar isso um vício, uma compulsão? Como é que a psicologia enquadra essa questão? Sim, nós poderemos considerar isso, sim, uma compulsão, tal como as várias manias. A mania compulsão por compras, compulsão por sexo e a compulsão pelo trabalho. E nós poderíamos definir aí o workaholic como o trabalho e o alcoólatra, a dependência mesmo. Não é dependência química, mas é uma dependência. Tem diferença entre a pessoa que gosta de trabalhar ou fica no trabalho porque não tem ambiente em casa? Sem dúvida, existe isso, porque nós temos que entender hoje que é muito comum nós perguntarmos a uma criança o que você vai ser quando crescer. Então, na nossa sociedade, o trabalho ganha essa importância. E junto com isso tudo, a parafernália eletrônica que existe hoje, a internet, as formas de comunicação, o celular. Então, muitas vezes a pessoa sai do trabalho e leva o trabalho também para casa e não consegue se desconectar do trabalho. Olha, a Malu ligou pra gente do Morro da Glória e disse que trabalha 24 horas por dia. Ela quer saber qual seria o motivo disso. Temos que diferenciar muito, né? Mas o motivo pode ser a baixa autoestima, insegurança, dificuldade de relacionar com problemas de questões internas. Então a pessoa acaba usando o trabalho como um mecanismo de fuga para apaziguar a ansiedade, a angústia. A Marli de Granjas Betânia diz que tem 50 anos, sempre trabalhou muito. Agora, há 3 anos, ela está desempregada, fica angustiada e não consegue mais nem sair de casa. Isso é uma doença? Pode ser consequência? Não, aí seria o extremo, a vontade de querer trabalhar, né? Seria o contraponto do workaholic aí, né? As pessoas que têm angústia de se sentirem inúteis ou de não se sentirem aproveitadas em uma outra função. Então, e junto até com a idade também que a gente percebe, né? A idade da menopausa, a terceira idade, enfim, os filhos já estão criados, então dá esse vazio existencial também. Quais podem ser os sintomas físicos de um workaholic? Olha, é um mal-estar, pode ser a pressão alta, problemas gástricos, né? Problemas de pele, insônia, abaixo da libido, o desejo sexual fica diminuído, então são alguns dos sintomas. E a pessoa pode ser acometida por algum mal físico mesmo e ser diagnosticada e muitas vezes esse mal físico ser secundário, gerado por esse estresse, por essa dinâmica toda. A Rita do Centro pergunta, a pessoa viciada em trabalho, quando perde o emprego, corre o risco de ter uma depressão profunda? O que fazer para evitar traumas? É exatamente isso, essa perda do trabalho. Se a pessoa tem uma vida centrada totalmente no trabalho e esse trabalho é a única coisa que gera prazer, mediante a perda desse trabalho, pode aparecer uma depressão, né? Então é importante que a pessoa consiga obter prazer não só no trabalho, como na sua vida afetiva, enfim, dividir as coisas aí. Bom, o que o senhor diria então às pessoas, assim, além de diversificar o seu universo, né, além do trabalho, como as pessoas poderiam tentar sair desse vício pelo trabalho, dessa compulsão? Olha, procurar redescobrir, eleger hobbies que muitas vezes elas deixaram de fazer. É interessante que pessoas começam a trabalhar, antes de trabalhar, gostavam de fazer algumas atividades, tal como a música, a dança, e esqueceram isso e vivem em prol do trabalho. Então começar a redescobrir isso, antes que sejam acometidas de um mal físico. Dr. Marcos, muito obrigado pela participação do senhor aqui no MGTV. Uma boa tarde. Boa tarde.